Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz, não é? E que possamos hoje ter mais uma aula proveitosa de entendimento, de absorção de conhecimento histórico, tá bom? Essa é mais uma aula do oitavo ano, nosso livrinho, história, não é isso? Muito bem. E temos que hoje dar continuidade ao nosso conteúdo histórico a partir da página 195, 196. Pois bem, o que se apresenta para a gente aqui são os fatores das crises ocasionadas pela emancipação política da América Espanhola. Essa emancipação política significa muito bem, isso mesmo, viu, pessoal? O pessoal do oitavo ano está indo muito bem, estudando muito, parabéns. Significa independência, fazendo com que os países da América do Sul fiquem independentes com relação ao jugo espanhol, à exploração espanhola que acontecia. Não é verdade? Tá bom? Então, vai surgir situações em que a maçonaria, que é uma sociedade secreta que surgiu lá na Idade Média, já comentei sobre isso, e ela consegue se expandir, ela surge ali na Idade Média, na Idade Moderna cresce, na Idade Contemporânea ainda mais consolidando esse seu poder e sua influência na área política. Temos também, além desse pensamento maçônico, nós temos, não é, os resquícios e as consequências do pensamento da Revolução Francesa, que pregava ali a liberdade e igualdade. Não é? Esses dois fatores, liberdade e igualdade. Então, tomando posse desses preceitos, dessas bases teóricas de liberdade e igualdade influenciados que surgiram lá na Revolução Francesa, os colonos da América do Sul vão fazer uso desses lemas e vão tentar pô-los em prática. Tá bom? Vamos lá. Alguns historiadores, vale ressaltar antes de começar a leitura da página 195, alguns historiadores relatam, não é, afirmam, melhor dizendo, que nesse momento os fatores da crise vão ser os crioulos, a intensidade com que os crioulos vão desejar essa independência, absorvendo o conteúdo, as teorias, aliás, da Revolução Francesa e vão querer impor uma parada da forma como os espanhóis estavam colonizando e explorando os países da América, tanto do Sul como Central e no Norte, o México. Então, essas conjunturas, essa conjuntura política de pensamento da Revolução Francesa, que era baseado por seu lado no iluminismo, vão ser bandeiras defendidas pelos crioulos, pelos os nativos, que eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América, eram chamados de crioulos, e também a partir de um sentimento, de um pequeno sentimento nativista, pequeno sentimento nacionalista que surge buscando por fim a essa relação de exploração que a coroa espanhola fazia para com os países da América do Sul, Central e do Norte. Vamos lá. Quais são esses fatores? Fatores internos que vão provocar o desejo de independência, essa construção de desejo de independência
mais uma vez eu falo, o viés ideológico, característica ideológica, baseado no iluminismo e no lema, em dois lemas da Revolução Francesa, igualdade e liberdade. Vamos lá. Veja os principais fatores dessa crise, fatores internos, não é? Ressaltando aqui nessa revisãozinha aqui nossa. Os crioulos queriam emancipação política e liberdade econômica. Um outro fator, os crioulos não participavam politicamente nem tinham influência direta nas decisões políticas tomadas pela coroa espanhola. Quem são os crioulos? São os filhos de espanhóis nascidos aqui na América. Esse modelo de monarquia absoluta, onde o rei tem um poder absoluto, na verdade, estou aqui no item 2, na página 195, era visto como excludente, que excluía, não fazia integração, não é? Não era um processo em que todos estavam ali agregados, todos estavam inseridos, colocados na mesma sociedade. Ela era excludente, excluía, colocava fora alguns setores da sociedade. E para a elite crioula era ruim, pois não podia se expressar contra a exclusividade de relações econômicas com a metrópole. Não podia se expressar contra, não é verdade, a exclusividade de relações econômicas com a metrópole. Um outro fator foi o seguinte: a fundação das primeiras universidades da América, que foram a Universidade de São Marcos de Lima e a Universidade do México, foi um fator, saindo da página 195, indo para 196, foi um fator decisivo na luta pela independência. Eram instituições livres da influência da Igreja Católica e muito, olha aí, muito próxima das instituições, muito próxima das ideias iluministas. Então, o surgimento dessas universidades, será ali o centro irradiador de questionamentos, sendo influenciados basicamente de forma muito intensa pela influência iluminista, pelas ideias iluministas. Acabavam combatendo a monarquia absoluta e o despotismo esclarecido da coroa espanhola. Significa dizer que esse despotismo é um conteúdo que já foi visto por nós. O que é o despotismo? É um governo absolutista, um rei ou rainha, o príncipe absolutista. No entanto, ele põe em prática algumas ideias iluministas. É uma mescla de absolutismo com um pensamento iluminista. Daí vem o nome despotismo esclarecido, não é? Então, déspota é o rigor, a rigidez, e esclarecido significa que tem as luzes, o movimento iluminista influenciando aquele governante, que ele toma medidas que, de certa forma, eram tendências iluministas, apesar de ele ser um déspota, um radical, um tirano. Não é isso? Muito bem, vai longe, viu? Continue assim. Prosseguindo nosso conteúdo, fatores externos. Nós vivenciamos agora os fatores internos e agora os fatores externos para a crise na América Espanhola, que vai fazer com que os países da América do Sul, do Norte, no Norte somente o México e Central, busquem e alcancem a sua emancipação e alcancem ali a sua independência. Pois bem, fatores externos. Olha aí, isso. A influência, não é verdade? A influência da ideologia, da ideologia iluminista e de suas bases conceituais contra o racionalismo
a fisiocracia, como o racionalismo, ou seja, o que é racionalismo? É quando eu penso de forma isenta, sem deixar me levar pelas emoções e pelos sentimentos. A fisiocracia, o liberalismo econômico e a liberdade individual, além da defesa da propriedade privada. Outro item aqui. O período de grande turbulência na Europa, quando Napoleão Bonaparte, isso é um fator externo também, o período de grande turbulência na Europa, quando Napoleão Bonaparte, como você queira chamar, tornou-se imperador da França e as disputas aumentaram e pioraram após o bloqueio continental, que foi recusado por Espanha e por Portugal. É verdade? Por conta disso, Napoleão invadiu essas nações. Por quê? Porque Portugal e Espanha não aderiram ao bloqueio continental. O bloqueio continental que Napoleão estava objetivando era prejudicar a Inglaterra, seu principal rival nesse período, economicamente e militarmente falando. Deu para entender? Muito bem, viu? Muito bem. Então, esse conteúdo, inclusive, essa chegada da família real, a chegada das invasões por tropas francesas em território espanhol e, sobretudo, em território português, vai fazer com que a família real portuguesa venha até o nosso país, né? Migrando para o território brasileiro, objetivando fugir das tropas de Napoleão. Vocês vivenciaram comigo, não faz tanto tempo assim, esse conteúdo e tudo que ocasionou. Ali, 1808, seria, para alguns historiadores, as sementes sendo jogadas da independência do Brasil. Apesar de que aqui esse conteúdo tem a ver diretamente com a independência da América Espanhola. Tá bom? Pois bem, continuando aqui na página 196. Napoleão invadiu essas nações. Os governos ficaram, então, enfraquecidos e, por consequência, não conseguiam manter o controle político sobre as colônias. Isso possibilitou que os crioulos se organizassem para lutar pela independência. Um outro fator externo diz respeito aqui. O financiamento dos movimentos da independência da América Latina por parte de muitas nações na Europa interessadas em manter relações econômicas com países que seguissem as ideias liberais, de livre comércio. Esse é um fator que vai fazer com que a América Espanhola objetive ficar independente. Isso, muito bem. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, na forma como ocorreram, influenciaram a busca pela emancipação. Então, tudo está interligado do ponto de vista histórico, hein? A influência aqui da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, que são ideias que foram movimentos, sobretudo influenciados pelo iluminismo. Eu já venho batendo nessa tecla, não é de hoje. O 8º ano precisa ainda entender o significado do termo iluminismo, pois grande parte dos conteúdos históricos dessa série do 8º ano
em relação à história, estarão interligados fatalmente ao iluminismo. Por favor, me ajude. Entenda essa questão do iluminismo como fundamental para o transcorrer de todo o ano letivo. Eu afirmei isso lá no mês de fevereiro. Tenho certeza disso. Você, como um bom aluno e boa aluna, vai lembrar disso fatalmente. Tá bom? Na página 196, nós temos aqui, olha aí, exercícios praticando conhecimento. Vamos praticar. Primeira questão, diz assim, atenção a ela. Embora os conceitos e as ideologias usadas no processo de independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa fossem os mesmos na emancipação da América Espanhola, o processo de independência foi diferente. Analise as principais diferenças. Vamos analisar essas principais diferenças? Muito bem, muito bem. A resposta: a emancipação dos países latinos foi caracterizada, voltando, a resposta aí. Primeira questão, página 196. A emancipação dos países latinos, foi caracterizada pelas ideologias iluministas e financiada por uma elite aristocrática mas não mudou as condições de vida do povo, Ponto. Na prática, não houve apenas uma transferência de poder. Não houve somente isso na prática. Na prática, houve apenas uma transferência de poder. Desculpa aí. Na prática, houve apenas uma transferência de poder. Deixou de ser colônia, dominada pela coroa espanhola, para ter seu próprio governo e autonomia, sem participação popular. Segunda questão, essa foi a resposta da primeira questão, página 196. Vamos agora para a página 197 com mais exercícios. Também exercícios dissertativos. Diz assim, segunda questão. Uma classe social foi decisiva na descolonização da América Espanhola, a elite crioula. Quem foram os crioulos? E quais eram os seus principais objetivos? A resposta para isso aí, qual é? A resposta? Muito bem. Olha a resposta aí. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América Latina, e donos das principais terras. Tá bom? Prosseguindo então, sentiram-se
enfraquecidos por terem sido obrigados a manter relações econômicas apenas com a coroa espanhola. Apenas com a coroa espanhola. Ponto. Seu principal objetivo, vírgula, portanto, vírgula, era romper com a coroa espanhola. Seu objetivo era romper com a coroa espanhola, vírgula, objetivando novas relações econômicas e maior participação na administração das colônias. E maior participação da política na administração das colônias. Terceira questão. Com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a maçonaria foi importante na independência da América Espanhola. Terceira questão, ainda na página 197. Reflita e explique a influência maçônica nesse processo. Reflita e explique a influência maçônica nesse processo. Lá vai a resposta aí. As ideias iluministas e da Revolução Francesa. A resposta. As ideias iluministas e da Revolução Francesa foram decisivas para o processo de emancipação espanhola, vírgula, muito em função da força da maçonaria, muito em função da força da maçonaria, que estava consolidada na América Espanhola, ponto. O ideal de liberdade, prosseguindo, o ideal de liberdade, vírgula, igualdade e fraternidade pautava a busca dos latinos por liberdade política e econômica. Liberdade política e econômica, vírgula, visando formar um país que fosse respeitado por suas características. E a quarta, essa foi a terceira questão, né? Resposta à terceira questão. E a quarta questão fala sobre comente os fatores internos e externos que motivaram o processo de independência da América Espanhola. Qual seria a resposta, então? Muito bem. Fatores internos. Busca pela emancipação política e liberdade econômica. Busca pela emancipação política e liberdade econômica. Principalmente por parte dos crioulos. Vírgula, pois visavam desenvolver um livre comércio sem a intervenção da coroa espanhola. Ponto. Vamos agora para os fatores externos que motivaram a independência da América Espanhola. Lá vai, presta atenção aí. Isso, muito bem, viu? Você vai longe. Fatores externos. Influência da ideologia iluminista e de suas bases conceituais. Bases conceituais. Abre parêntese e coloca
o racionalismo, muito bem, o racionalismo, vírgula, a fisiocracia, vírgula, o liberalismo econômico, e a liberdade individual. Fecha parêntese, abriu um parêntese com o racionalismo, fechou o parêntese aí, diz assim. Prosseguindo então. Além da defesa da propriedade privada, ponto e vírgula, a instabilidade, outro fator aqui, ó, a instabilidade política na Europa devido às ações de Napoleão Bonaparte, não é? A instabilidade política na Europa por conta das ações de Napoleão Bonaparte. Pronto, saímos da página 197 e chegamos da página 197 e chegamos na página 198. Nessa página 198, nesse período aqui, nessa página, nós vamos conhecer, vivenciar juntos essas revoltas do século XVIII na América Espanhola. Vocês percebam aí que houve derramamento de sangue, houve revoltas durante todo esse processo de emancipação na América Espanhola. Fiquem atentos a isso, não é verdade? Isso, fiquem atentos. Vamos conhecer. Nesse momento você pode, inclusive, fazer uma comparação com o Brasil, quando o Brasil tornou-se independente. Houve movimentos aqui e ali de levantes. Esses levantes representavam um apoio ainda à coroa portuguesa. Mas devemos dizer, no entanto, que a América Espanhola houve bem mais derramamento de sangue, uma luta muito mais ensanguentada do que no caso brasileiro. Então, na página 198 diz assim: no século XVIII ocorreram a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Até aí tudo bem. Ambas sob influência das ideias iluministas e da liberdade individual, liberalismo econômico e combate aos regimes monárquicos. O iluminismo combatia a monarquia, combatia a questão da igreja, os dogmas da igreja. Isso foi decisivo para que alguns movimentos que, entretanto, ainda não tinham características de emancipação política e ruptura acontecessem na Europa. Na verdade, eram revoltas que visavam modificar algumas situações consideradas ruins na sociedade, como o pagamento de pesados impostos e os totais privilégios dos representantes da coroa em seus vice-reinados na América. E aí, esses vice-reinados, não é? Desejavam impor o sistema espanhol, que ia privilegiar esses representantes do vice-reinado, que era de confiança, que eram pessoas de confiança da coroa espanhola, e os nativos americanos, então, resolveram combater e promover movimentos de revoltas, levantes contra a coroa espanhola, pegando em armas, representando ali a sua insatisfação com a forma como estava sendo administrado as colônias espanholas aqui na América, e eles vão conquistar as colônias espanholas aqui na América vão conquistar a sua independência, inclusive um pouco antes do que o Brasil. Tá bom? Pessoal do 8º ano, lá vai aqui meu abraço.
desejando a vocês muita saúde, muita paz. Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento da aula de hoje. Um forte abraço. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.